Depois de uma madrugada inteira no mar, Pedro e os outros pescadores voltavam para a praia com os ombros pesados e o coração abatido. As redes estavam vazias, o barco balançava devagar, empurrado por ondas frias que pareciam zombar do cansaço deles. Pedro encostou o barco na areia molhada e soltou um suspiro profundo. Suas mãos, cheias de calos, deslizavam pela rede, limpando pequenos restos de algas que nada significavam diante da frustração que carregava. Uma noite inteira de esforço, para nada. Enquanto eles lavavam as redes, o sol começava a surgir no horizonte. Não era apenas o nascer do dia, era um lembrete silencioso de que Deus sempre tem uma nova chance esperando por nós. Mas Pedro ainda não sabia disso. Foi então que Jesus se aproximou, com passos tranquilos, como quem já conhece o fim da história antes mesmo dela começar. A multidão o seguia, sedenta por cada palavra que ele dizia. E vendo os barcos encostados, Jesus entrou justamente no de Pedro. Pedro, afasta um pouco o barco da praia. Mesmo cansado, Pedro obedeceu. Talvez por respeito, talvez por curiosidade, talvez porque no fundo sua alma já reconhecia aquela presença. Jesus sentou-se no barco e começou a ensinar. Sua voz era como o próprio mar, profunda, firme e cheia de paz. As pessoas na praia se calaram e até o som das ondas parecia acompanhar cada palavra dele. Enquanto Jesus falava, Pedro o observava. O mestre não tinha pressa. Ele ensinava com uma autoridade que não precisava de força. E quanto mais Pedro ouvia, menos o peso da noite vazia o incomodava. Quando Jesus terminou de falar, ele se virou para Pedro e disse: "Leve o barco para onde as águas são mais profundas e lance novamente as redes." Pedro piscou devagar, tentando entender. Ele, um pescador experiente, sabia que aquele não era o horário certo. Sabia que a maré não era favorável. Sabia que, humanamente, não fazia sentido. Mas havia algo em Jesus, algo impossível de ignorar. "Senhor, tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas já que é o Senhor quem está dizendo, vou lançar novamente as redes." Pedro respirou fundo, segurou firme as cordas e levou o barco para mais longe, para a parte mais profunda. O coração dele batia com força, misturado entre dúvida e esperança. O vento tocou o rosto dele. A água parecia mais clara. O silêncio do mar trazia uma paz estranha, como se tudo estivesse esperando por aquele momento. Pedro levantou a rede, olhou para Jesus e lançou. A rede caiu aberta, deslizando pela água com suavidade. E ali, num exato instante em que ela afundou, algo mudou. O barco tremeu levemente. O braço de Pedro esticou involuntariamente. Havia peso. Havia movimento. Pedro arregalou os olhos. Aquilo não era normal. Algo estava acontecendo debaixo da água. A preparação, a obediência, a fé que antecede o milagre. Pedro tentava puxar a rede, mas o peso era tão grande que suas mãos começaram a tremer. Ele se inclinou para trás, usando toda a força dos braços calejados. O barco balançava, rangendo como se não estivesse pronto para o tamanho do milagre que estava por vir. "Jesus, eu não consigo sozinho", murmurou Pedro, surpreso e quase sem fôlego. Os peixes se moviam debaixo da água como uma massa viva, densa, impossível. Era mais do que ele tinha visto em toda a sua vida de pescador. A rede parecia prestes a se romper. Pedro olhou para Jesus e o mestre não disse uma palavra. Apenas observava, com um olhar profundo, firme, cheio de propósito. Pedro rapidamente chamou os amigos do outro barco. "Venham! Ajudem! Depressa!" Eles remaram com força até alcançar Pedro, e quando puxaram a rede juntos,
todos ficaram boquiabertos. Eram tantos peixes que os 2 barcos começaram a afundar de tão cheios. Algo tão grandioso, tão sobrenatural, tão impossível, só podia vir diretamente das mãos de Deus. O coração de Pedro disparou. Ele caiu de joelhos diante de Jesus, tomado por um misto de reverência e emoção. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se. Pedro, não tenha medo. A partir de hoje, você não vai pescar peixes. Você vai pescar pessoas. Aquelas palavras entraram fundo no coração dele. Não era só um milagre, era um chamado. Jesus não apenas encheu os barcos, ele encheu o propósito. E naquele dia, sem hesitar, Pedro, Tiago e João deixaram tudo. Barcos, redes, segurança, rotina. Seguiram Jesus com a certeza absoluta de que ninguém prospera mais do que aquele que coloca sua confiança no Mestre. Porque prosperidade verdadeira não é apenas receber, é entender que tudo vem de Deus e que Ele sempre dá mais do que pedimos, no tempo certo e do jeito certo. E se você gosta de mensagens que fortaleçam a fé, continue aqui no Origens dos Céus. Todos os dias compartilhamos histórias que edificam o coração. Às vezes, Deus permite noites vazias para nos ensinar a reconhecer o valor do milagre. Às vezes, Ele espera que lancemos as redes de novo, mesmo cansados, mesmo sem entender. A obediência abre portas que a força humana jamais abriria. E agora eu te pergunto, se Jesus pedisse para você lançar as redes novamente hoje, você obedeceria? Deixe o seu comentário, quero muito saber o que você pensa.